terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à nossa aula de matemática. Nossa, mas matemática a gente fala sobre o quê, hein? Sobre os números. E hoje a nossa aula vai ser dos números. Os números, como a gente vê esses números, gente? A todo momento a gente lidar com o número. Vocês já conseguiram reparar isso? Por exemplo, quando a gente acorda e a gente vai lá ver a hora, essa hora ela está em números. Quando a gente vai comprar alguma coisa para poder pagar, esse dinheiro está em número, o valor está em número. Quando a gente está andando em metros, quilômetros, e esses também são em números. Quando a gente pega o nosso telefone para fazer uma ligação, os números fazem parte dessa ligação. A gente precisa colocar no nosso telefone os números para poder falar com outra pessoa. Então, como vocês podem ver, os números estão sempre presentes em nossa vida, desde muito tempo. E eles sempre vão ficar presentes na nossa vida, em todos os momentos dela. Ali eu coloquei para vocês a calculadora, porque a calculadora, ela sempre está presente na nossa vida, principalmente na escola. A gente precisa sempre fazer contas, ver números e a hora também, porque a gente sempre no nosso dia a dia, desde quando a gente acorda até a hora que a gente faz nossas refeições, toma banho, a gente sempre está cronometrado ali de olho na hora, não é verdade? Quando a gente acorda, a mamãe fala, olha, você vai tomar café agora, são, por exemplo, 8 horas, você vai tomar café, meio-dia você vai almoçar, 1 hora você vai estar na escola, 5 horas você sai da escola. Isso tudo, gente, é a matemática dos números que está presente no nosso dia a dia. Eu vou pedir para vocês colocarem lá no livro de vocês, abrirem ele, preparar todo o material, colocarem lá na página 8 e nós vamos realizar alguns exercícios juntos. Vamos lá? Tá assim, ó, os números, eles estão presentes em muitas situações, como a tia falou. Por exemplo, numa placa que está informando que a praia está a 100 metros. Ali temos um ônibusinho e tá falando ali, ó, a linha 176, ela sai dali. Então, também, o 8º colocado ganha uma bala. Então, a gente sabe que esse 8 aí, ele tá em 8º, mas ele também indica um número. E na caixinha de eclipse, gente, que indica a quantidade de eclipse que nós temos, que é de 250. Vamos lá para as questões. Quais desses números indicam uma quantidade? Aí, quem indica a quantidade é do eclipse. Por quê, tia? Porque indica que naquela caixa de eclipse há 250 eclipses. Então, indica a quantidade de eclipse que tem naquela caixinha. Qual desses expressa uma medida? Quando a gente fala de medida, a gente fala de metro, de comprimento, de quilômetro. Então, quem indica uma medida é a plaquinha que indica que a praia está a 100 metros. Então, é o número 100, ele está indicando uma medida. Qual desses números é um código? Toda vez que a gente escuta sobre código, é o número exato. Por exemplo, a linha do ônibus 176, ele é um código. Ou, por exemplo, o endereço, o número da casa que a gente mora também é conhecido como um código. E qual deles indica a ordem? A ordem é o 8º. Gente, nós vamos ver também os números ordinais, eles ordenam uma posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Isso daí quer dizer que ele está em uma ordem, uma sequência de ordem. Vamos lá para a atividade. Observe as garotas na chegada de uma corrida e responda as questões. Nós temos aí, tem escrito lá a plaquinha da chegada e também tem a corrida, o número de metros que foi essa corrida, né? Foi uma corrida de 200 metros. Vamos lá. A primeira pergunta está assim: quantas garotas aparecem nessa imagem? Vamos contar juntos?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 garotas, então vamos colocar lá. Número 6, letra B. O percurso da corrida foi de quantos metros? Lá já indica, né, gente? Está indicando de 200 metros. Então, eu vou colocar lá 200 metros. Qual é o número da camisa da vencedora? Como vocês podem ver, todas as corredoras estão com uma camisa e nessa camisa tem uma identificação que recebe um número. E o número da vencedora é o 23. Então, eu vou colocar lá 23. A corredora 17 foi a primeira ou a segunda colocada. Quem está lá na chegada foi a de número 23. Após ela, tem a segunda colocada. A que está atrás da primeira recebe o nome de segunda colocada. Então, nós temos lá o número 17. Então a número 17, ela é a segunda colocada, porque ela está após a primeira menina. Vamos lá. O que indica cada número que você usou para responder as questões anteriores? Vamos lá. Número 6, gente, ele está indicando a quantidade de meninas. Então, vocês vão colocar aí. Número 6, quantidade de meninas. O 200, ele expressa o quê? A medida daquela corrida, né? Quantos metros foi aquela corrida? Então, o 200 expressa a medida de comprimento daquela corrida. O quanto elas tiveram que correr. O 23, gente, ele é o código, ele é o número que representa a primeira colocada. Então, ele é um código. E a segunda, ela é a ordem. Lembra que a tia falou? Temos a primeira, segunda, terceira. Naquele caso da corrida, como haviam 6 corredoras, nós tínhamos 6 ordens. Vamos lá. Agora, no livrinho de vocês, na página 9 ainda, está pedindo para vocês irem lá na primeira imagem, que é da abertura, tá? Nós vamos fazer o bumerangue e vocês vão identificar medida, quantidade, código e ordem. Nessa conversa, tem todos esses. Ó, observem, tem 22 metros. Nós lembramos que os metros é o quê? Medida. Tem 82. Vamos ver todos os números que tem nessa conversa e identificar. Vamos voltar lá. 22 nós colocamos como medida. O 82, ele entra como quantidade. Ele estava falando sobre a quantidade que tinha naquele museu. O código é o 071. E a ordem é o primeiro farol do Brasil. Tá bom? Então, coloquem aí direitinho. Vamos lá. Continuando na página 9. Número 2 está assim. Observe o cadastro que Joana preencheu e pinte os números de acordo com a identificação a seguir. Tudo que for quantidade, vocês vão pintar de vermelho. Tudo que for código, de verde. Tudo que for medida, de azul. E tudo que for ordem, de roxo, tá? Então, nós vamos prestar muito bem atenção. Aí tem aí, ó, nome, Joana Toledo Pimenta. Aí não tem nada, né? Nome de pessoa, não tem nada. Ok. Idade, gente. A idade, ela entra como uma medida de tempo. Não é verdade? Quando a gente não nasce com a idade que a gente tem hoje. Então, a idade, ela é uma medida, porque a gente consegue medir o tempo através dela. Então, 34 anos, nós vamos pintar de azul. Pintem aí. Aí, vamos lá. Tem o endereço. No endereço, Rua dos Maias, a gente não vai pintar nada, porque não tem nenhum número, ok? Porém, depois da rua, tem um número. 172. Nós identificamos números como código, então nós vamos pintar ele de verde, ok? Depois vem
O bairro não precisa pintar, não tem número, né? O CEP também é um código, é o código do lugar que a gente está falando, tá? Quando a gente usa o CEP, ele é onde identifica a nossa rua, ele é o código da nossa rua. Então, nós vamos pintar de verde. Estado civil não precisa, se tem filho. Quantos filhos? Ai, quantos filhos ela tem? Olha, a Joana tem 3 filhos. O 3, ele indica o quê? Uma quantidade, tá? 1, 2, 3, quantidade. Então, o 3 a gente vai pintar de vermelho. Agora, eles querem saber o nome dos filhos de Joana. Temos lá, Kátia Pimenta, Lucas Pimenta, Daniela Pimenta. Porém, antes, a gente viu 3 filhos, quantidade. Ela colocou em uma ordem. Tudo que recebe o nome de ordem, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro é uma ordem. E quando for ordem, a gente vai pintar de roxo. Então, pintando aí de roxo, ok? Vamos lá. Agora, lá no número 3, tá assim, ó, escreva o que cada um dos números indica. No voo JK 2190 haverá 200 passageiros. 2190, gente, é um número que tem uma identificação. Ele indica o código desse voo, tá bom? Então, vamos botar lá, 2190 é o código. Tem 200 passageiros. 200 identifica o quê? O número de passageiros, ou seja, a quantidade de passageiros que tem nesse voo, tá bom? Então, coloquem aí. Letra B. O carro que estava a 100 metros do semáforo é cinza. Esse 100, ele indica uma medida de comprimento, que é a distância que está aquele carro do semáforo. Na festa de fim de ano, haviam 150 pessoas assistindo ao show musical e durou 2 horas. 150 pessoas, ela está identificando a quantidade. E 2 horas é o que, gente? É a medida de tempo que aquela festa durou. Letra D. A lotação máxima do teatro é de 385 pessoas. 385 pessoas identifica o quê? Quantidade de pessoas que tem nessa festa. Agora, vocês vão realizar as atividades propostas, prestando muito bem atenção nos números. E eu vou pedir para vocês também prestarem atenção ao redor de vocês. O que vocês identificam também com números? Qual a importância dos números na vida de vocês? Eu, por exemplo, eu sempre vejo a hora para não estar nunca atrasada. E vocês? Como vocês usam os números na vida de vocês? Para que vocês usam? Vamos lá e não esqueçam, medida, quantidade, ordem, hein? Vamos lá fazer. Um beijo e até a próxima aula!